A juventude que somos. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com algumas dúvidas em relação a você, a sua identidade, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem dúvidas em relação a você, Deus não tem dúvidas em relação à juventude, Deus não tem dúvidas em relação ao projeto de redenção da humanidade, ao projeto de redenção dessa geração, da nossa juventude. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 14, só uma parte desse versículo vai ser o suficiente para a gente poder refletir nesse plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A juventude que somos, a juventude que consiste na nossa identidade. Uma coisa interessante aqui nessa carta é que não existe dúvidas em relação a você, não existe dúvida em relação ao que você pode fazer. Aqui, João ele diz que vocês são fortes. A primeira coisa que eu queria destacar desse texto é que nós somos fortes. Você talvez é muito mais forte do que você pensa. Você tem uma força indescritível dentro de você. Talvez essa força não seja sua, talvez você não tenha essa habilidade por si só, mas a palavra de Deus diz que vocês são fortes. É engraçado que não está dizendo aqui, você vai ser forte caso faça alguma coisa. Não, vocês são fortes, você tem a força como a melhor qualidade. Eu fico impressionado com a força do jovem. Talvez seja a melhor qualidade na juventude de uma pessoa seja a força de vontade, a força de vencer, a força de conquistar determinadas coisas, a força para sonhar, a força que muitas vezes os adultos não têm mais, a força que muitas vezes uma criança ainda não tem e vocês possuem. Você é mais forte do que você pensa e a palavra de Deus reforça isso. Jovens, vocês são fortes. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que, além de sermos fortes, além de termos a força, nós temos dentro de nós a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela habita em nós. Sabe de uma coisa? Quando a gente olha para a Bíblia e a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que a gente está olhando aqui não consiste na totalidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. O que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus ela é muito mais do que o livro. A palavra de Deus ela se tornou carne, ela veio a esse mundo e veio morrer por mim e por você. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus, e aqui você pode conferir na sua Bíblia, que ela está com um P maiúsculo. Talvez o que a gente está olhando aqui, o que a gente está se deparando aqui, é para a pessoa de Cristo, é para a pessoa de Jesus. No início do Evangelho de João, a gente consegue entender e consegue ler que no início era o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ali o apóstolo está falando da pessoa de Jesus, que antes era o quê? Era a palavra. E essa palavra se encarnou, se tornou vida para mim e para você. Então, quando a gente lê que a palavra de Deus permanece em mim, permanece em você, a gente está olhando para a pessoa de Jesus, que habita dentro de você. Por isso a sua força, por isso a minha força. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A terceira qualidade, a terceira boa notícia que você que é jovem, que está nos assistindo, tem, é que você já venceu o maligno. O diabo não tem mais chance com você. Não subestime o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, porque na sua vida, se um dia você colocou Jesus para dentro de si, se um dia você entendeu que Jesus é o teu único, suficiente Salvador, você já venceu o diabo, você já venceu o maligno. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. A juventude, ela tem como
marca principal, ou uma das marcas principais, a sua força. Então, com base nesse texto, eu queria trazer alguns conselhos para você, para essa nova fase que a gente está vivendo, para esse novo tempo que a gente está vivendo, para essa junção de forças que a gente está experimentando, que é o Whey. Eu queria dar 3 conselhos para você nessa noite. O primeiro deles, coloque essa força para fora. Coloque essa força total para fora de você. Eu estou falando da força física, eu estou falando da força mental e eu estou falando também da força espiritual. Faça tudo com excelência. Faça tudo com intensidade. Talvez uma das marcas que o jovem, que o adolescente possa ter na sua vida é a intensidade, fazer as coisas com paixão, fazer as coisas de forma que você coloque a sua cabeça no travesseiro e tenha certeza que o que você fez naquele dia foi o melhor que você podia fazer. Eu falo disso para todas as coisas da sua vida, seja na sua faculdade, seja no seu novo emprego, seja no seu estágio, seja nas coisas da igreja. Durante muito tempo a gente trabalhou com essa questão da mediocridade, mas a gente sempre tenta trazer isso para a nossa igreja, a ideia de dar um fim nisso tudo. Então, coloque para fora a sua força, faça com que a sua força ela seja viva, ela seja eficaz e ela seja funcional. Você é muito mais forte do que você possa imaginar. Segunda dica, com base nesse texto bíblico, eu queria dar para você tenha Jesus como seu melhor aliado. Quando a gente lê no texto que a palavra de Deus habita em nós, o texto está falando de Jesus, o texto está falando da palavra viva que habita em você. Não se fala apenas daquilo que a gente lê, a gente já conversou sobre isso, né? A Bíblia, sem a pessoa de Jesus, ela é um belo livro de história. Ela pode ser uma arma de manipulação. A Bíblia só faz sentido, esse livro ele só faz sentido quando a pessoa de Jesus é encontrada do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Então, mantenha viva a palavra de Deus dentro de você, mantenha viva a palavra viva dentro de você, mantenha vivo Jesus dentro de você. Faça com que ele seja dinâmico, faça com que ele te provoque todos os dias, faça com que ele seja vivo, que ele te transforme o tempo todo. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela pode transformar vidas, não duvide disso. A Bíblia não é um livro ultrapassado, a Bíblia ela é muito mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã, do que a notícia que você vai ler no site amanhã, do que os noticiários da TV vão falar amanhã. Mantenha Jesus, mantenha a palavra como seu melhor aliado. E por último, a palavra diz que nós já vencemos o maligno. Então a última dica que eu queria dar para você, para esse novo tempo que a gente está vivendo é: torne a vitória algo diária nas suas vidas. Vença o inimigo todos os dias. Eu queria que você repetisse isso para você. Vença o inimigo todos os dias. Eu gosto muito daquela ilustração que a gente vê no Instagram, nos memes do Facebook e no WhatsApp e tudo mais, que é o cara do cartaz, né? Existe até um Instagram próprio para ele. Sabe o que eu acho? Eu acho que para vencer o inimigo todos os dias, a gente precisa afirmar para a gente mesmo de que nós já o vencemos. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus não diz que caso façamos alguma coisa, nós obteremos a vitória. Não, a palavra de Deus diz que nós, jovens, vocês já venceram o maligno. Então pega essa palavra, coloque essa palavra para dentro de si e diga para você todos os dias que você venceu o maligno. Seja como o cara do cartaz, eu trouxe um exemplo aqui. Pegue todo dia um cartaz como esse e diga: Satanás, hoje não. Satanás, hoje não. Mais um dia eu não vou me submeter àquilo que você tem para mim. Satanás, eu não vou ser influenciado por você. Satanás, eu não vou ser dominado pelo que você coloca na minha vida. Eu não vou ter a identidade de jovem que você tenta colocar na minha mente, no meu coração. Satanás, hoje não. Vença o maligno todos os dias. Eu tenho certeza de que se colocarmos a nossa força para fora, se mantemos a palavra de Deus viva em nós, ou seja, se colocarmos Jesus como nosso melhor aliado,
E se vencermos o maligno todos os dias, diariamente, dizemos: Satanás, hoje não, você não tem ideia de onde Deus pode levar a nossa juventude, de onde Deus pode levar a sua vida, para onde Deus pode levar os seus sonhos, os seus planos. Satanás, hoje não. Essa é a juventude que somos, forte, focada em Jesus e que vence o inimigo todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e que o Way possa ser uma bênção na sua vida, na sua direção e nos planos que Deus tem para toda a nossa juventude, para a juventude da IBM Alphaville. Essa é a juventude que somos. Nós somos Way.